Eu quero meditar nesta passagem bíblica que nós lemos aqui nessa noite, em Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Eu tenho aprendido muito com esta carta do Novo Testamento, e é uma oportunidade aqui desse trabalho que Deus nos dá para meditarmos em cada palavra, em cada frase que o apóstolo escreveu em defesa do seu ministério. Foi realmente um momento muito difícil no ministério do apóstolo Paulo, em que ele recebia ataques de todos os lados, dizendo os seus opositores que ele não era um legítimo apóstolo ou representante do reino de Cristo. Foi quando ele escreveu essa sua carta. Ele diz assim, repetindo Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 19: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a termos que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Nós podemos perceber que o escritor, ele estava preocupado em mostrar às igrejas. Não era uma igreja. A Galáxia era uma grande região onde haviam muitas igrejas fundadas, estas igrejas, pelo apóstolo Paulo. E ele enviava esta carta a estas igrejas, mostrando, tirando dúvidas a respeito da sua chamada para o serviço a Deus. E eu já começo dizendo a você que está aqui nesta noite, não tenha dúvida de que Deus te chamou para fazer alguma coisa. Ninguém é inútil na obra de Deus, a não ser que queira, a não ser que cruze os braços e diga: eu não quero fazer nada, então Deus não vai lhe obrigar. E ele começa, o escritor, dizendo: quando aprove a Deus. Essa frase
nos leva a pensar que a vontade de Deus é soberana. Quando Ele quer, Ele faz. E não importa a posição social que alguém ocupe. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que não eram ninguém, como citaríamos o exemplo de Daniel, que foi levado para a Babilônia como escravo, ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eram escravos na Babilônia. Deus lhes honrou. Temos também o exemplo de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos e entrou no Egito como escravo também. E veja o que Deus fez na vida de José. Davi, quem era Davi? Um pastor de ovelhas, alguém que provavelmente era desprezado pelos seus próprios familiares, não lhe davam o devido valor. Mas Deus chamou essas pessoas para cumprirem missões importantes. O que você faz é importante para Deus, seja através da tua oração, do teu louvor, do teu testemunho, da tua palavra, da tua meditação nas coisas de Deus. Tudo que você faz voltado para as coisas de Deus, isto é importante. E ele diz: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha, irmãos, eu não sei qual o teu testemunho de antes de se converter, mas eu posso falar a respeito do meu testemunho. Desde criança, lá no sítio Carnaúpa, que a irmã Corrinha, que é minha parente, conhece muito bem. Desde muito pequeno, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Cristo como hoje eu conheço, mas na minha inocência eu já invocava a Deus da minha maneira. E hoje eu posso testificar desta palavra, que Deus me escolheu, me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu não tenho dúvida disto. Agora, o tempo da nossa transformação é o tempo de Deus. Muitos aqui tiveram que atravessar o deserto lá no mundo, experiências amargas, para serem transformados em uma nova criatura, para hoje terem essas pessoas um testemunho a dar. Como é que nós vamos evangelizar alguém que ainda não é convertido, sem falar do nosso
testemunho anterior da nossa vida pregressa. Quem era eu? Quem era você? Porque o nosso testemunho da vida passada é parecido com a vida de muitas pessoas que estão aí no mundo. E quando nós anunciamos e falamos a respeito do que Jesus fez na nossa vida, as pessoas são tocadas, acreditam na mensagem do Evangelho e nascem de novo. O apóstolo Paulo era um homem que, olhando nós assim, para o seu testemunho, jamais acreditaríamos que alguém como ele pudesse se converter. Um perseguidor da igreja. Ele disse que desolava a igreja de Cristo. Onde tinha um cristão, ele buscava prender. Didiu Carta, nós conhecemos a sua história dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes, e foi para Damasco, porque como aconteceu a perseguição em Jerusalém e em Israel, então os cristãos estavam fugindo, e uma estrada de escape era através da via cidade de Damasco. Então tinha muitos cristãos em Damasco fugindo da perseguição de Saulo de Tarso em Jerusalém, na Judéia. Então ele foi para lá para justamente perseguir os cristãos. Aí é quando ele coloca essa expressão temporal: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe. Duas coisas aqui ele diz. Primeiro, me separou e me chamou. Eu me lembro agora daquela passagem bíblica do Evangelho de João, em que o Senhor Jesus diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Escolhida por Deus, escolhido por Deus. Veja o privilégio que você tem da parte de Deus. Alguém pode até desprezar você, olhar assim e dizer: é Zé Ninguém, é o fulaninho, é a cicraninha. Que linda mensagem nós temos aqui nesse texto bíblico, meus irmãos e minhas irmãs. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: olha, antes que te formaste no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A nossa história, eu acredito assim, pela revelação das Sagradas Escrituras, que quando nós nascemos, desde a fundação do mundo, Deus já tinha escrito a minha e a tua história. Nada acontece em vão conosco. Tudo é permissão de Deus, ou tudo é determinação de Deus na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Quando passamos pela provação, é Ele nos ensinando alguma coisa. Quando nós passamos pelo deserto, é para aprendermos a depender de Deus.
E esta chamada, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, já no finalzinho do primeiro versículo, é quando o apóstolo diz: me separou e me chamou pela sua graça. Ele quis dizer o quê? Eu não merecia. Graça é favor não merecido. Por você próprio, jamais você estaria no caminho do Evangelho. Pelas suas próprias forças, não teria condições de vencer as provações que você já enfrentou. Não! Tudo é pela graça de Deus. Pela sua graça. Aquele que não se espera, aquele que ninguém dá nada por ele. Eu conheci, irmãos, em João Pessoa, pessoas que você olhando, esse aí jamais será um crente. Eu já falei em outras oportunidades aqui que eu discutia com os crentes quando eles vinham me evangelizar. Então eu não esperava que eu me convertesse. Foi uma surpresa para mim próprio, mas é a graça de Deus. O seu parente, que muitas vezes você vai dar uma palavra, ele retruca contra você. Você diz uma palavra, ele vem com 5, com 10. E muitas vezes você tem até que fugir para não discutir. E pode até pensar, não tem jeito, tem jeito. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, eu mandei uma mensagem nas redes sociais, que a palavra de Deus, ela é fogo, o fogo derrete o chumbo, o fogo derrete o ferro, o fogo derrete o aço. Não tem coração duro que a palavra de Deus não amoleça, não faça mudar, transformar. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para quê? Revelar seu Filho em mim. Olha, irmãos, eu acho que já falei outra vez, ou aqui ou na igreja central ali, igreja matriz, que quando eu me converti, eu tinha uma preocupação em evangelizar os meus parentes, principalmente o irmão que eu tinha em João Pessoa, o que faleceu. Mas toda vez que eu falava no evangelho, era uma discussão. Eu não sei se isso acontece com os irmãos e com as irmãs, com aqueles que não são convertidos, não aceitam, principalmente de nós os familiares. Aí eu conversei com o pastor presidente na época, Antônio Fernando das Chagas, conversei com ele, ele me falou, disse: não pregue, viva o evangelho e através de você eles vão ver Cristo na sua vida. Foi isso que Paulo escreveu aqui: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Ele dá o seu testemunho aqui, exercendo um grande ministério,
O trabalho do apóstolo Paulo foi gigante. Ele diz em uma de suas cartas que trabalhou mais do que os demais apóstolos em prol do reino de Deus, porque os demais apóstolos concentraram suas atividades em Jerusalém e Israel, na Palestina. Só depois do ano 70, depois da invasão de Israel, que os demais apóstolos se espalharam pelo mundo a pregar o Evangelho, mas Paulo não. Quando ele se converteu, ele diz aqui nessa palavra, que passou 3 anos mais ou menos no deserto da Arábia, se preparando em comunhão com Deus, buscando a Deus, buscando a revelação de Deus para exercer plenamente o seu ministério. E a sua chamada especificamente não foi para pregar para os judeus, não, porque naquela época o mundo religioso era dividido entre judeus e gentios. Os judeus eram os filhos de Israel e seguidores do judaísmo, e as demais nações do mundo, os pagãos, como hoje nós chamamos de incrédulos, eram chamados de gentios. Então a chamada de Paulo foi diferente da chamada de Pedro. Pedro, ele ficou responsável pela evangelização dos judeus, enquanto que Paulo, ele diz aqui, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne e o sangue. Ele diz que não voltou para Jerusalém logo de imediato que se converteu, não. Quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, não foi em Damasco, na estrada de Damasco, ele poderia ter dado meia volta e voltado para Jerusalém, se acostar aos apóstolos e dizer: olha, eu tive um encontro com Jesus ressuscitado, agora eu sou crente, eu sou um cristão, eu quero, juntamente convosco, evangelizar os meus conterrâneos judeus em Jerusalém, na Judéia, Galiléia, Samaria, em Israel, na Palestina. Mas não, ele prosseguiu. Ele foi para Damasco, teve um encontro ali com Ananias. Ananias, como servo de Deus, lhe orientou e ele pegou um rumo diferente. Ele andou, eu não sei se a pé ou a cavalo, geralmente a cavalo naquela época, 320 quilômetros de Damasco até a Arábia, para o deserto, e durante muito tempo ficou em comunhão com Deus, buscando a Deus, buscando a revelação de Deus. E você vai ler no capítulo 12 de 1 Coríntios, que ele diz que foi levado à presença de Deus ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu a revelação do Evangelho que ele devia pregar aos gentios. E ele continua: não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O apóstolo Paulo, como fariseu que ele era, ele conhecia profundamente a lei de Moisés, os profetas, as escrituras dos judeus. E ele poderia se utilizar das escrituras, das tradições dos judeus, dos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos
que aprenderam diretamente com Cristo Jesus durante mais ou menos 3 anos e meio no ministério de Cristo. Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos aprenderam diretamente com Jesus, estavam sempre com Jesus. Ele não conviveu com Cristo durante o seu ministério. Então ele precisava, o apóstolo Paulo, deste tempo no deserto, em comunhão, buscando a Deus, certamente em oração, fazendo jejum, consagração, para receber revelação de cima. E foi justamente o que Deus deu a ele, a verdadeira revelação do Evangelho que ele devia pregar. Cada um de nós que pregamos, que ensinamos, temos o nosso próprio ministério, diferente um do outro. Um prega mais doutrinando, outro ensinando, outro evangelizando. Por quê? Porque é a revelação que nós recebemos da parte de Deus. Eu me identifico muito com o ministério do apóstolo Paulo, como evangelista, como alguém que gosta de pregar o evangelho. Nos sábados eu estou sempre ali na praça, pregando o evangelho. Programas de rádio, atuei mais de 1 ano na televisão também, sempre pregando o evangelho. Deus, no meu canal do YouTube, nós temos mais de 1.600 mensagens gravadas, vídeos, mas 70% das minhas mensagens são evangelísticas para as pessoas que ainda não são convertidas, porque é a minha chamada. Eu não tenho chamada pastoral. Os irmãos sabem que agora eu cooperei durante 7 meses com a Igreja Filadélfia Pentecostal, e até me chamaram para assumir a igreja, e eu disse ao pastor presidente e ao vice: eu não tenho chamada para ser pastor, eu sou um evangelista nato. Assim foi o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo Jesus. Mas deixa nós, o tempo já se vai. Versículo 18: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Havia uma necessidade agora, nesse momento, dele voltar a Jerusalém, porque estavam lhe criticando, dizendo que ele estava exercendo o ministério à revelia, que não era o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam. Aí ele sentiu a necessidade, e em outra parte das suas cartas ele disse que por revelação voltou a Jerusalém. Aí passou 15 dias com Pedro, porque repito mais uma vez, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão aprender, nós lemos ali, que foi, digamos que, a primeira conferência da igreja primitiva, e ali ficou determinado que Pedro seria responsável pela evangelização dos judeus, o coordenador de evangelização dos judeus, e Paulo, coordenador de evangelismo dos gentios. Então ele voltava a Jerusalém agora, depois de 3 anos, para se reunir com Pedro e mostrar a Pedro que o evangelho que ele pregava
por centenas de cidades por onde passava, fundando igrejas. Não era outro evangelho, era o evangelho revelado por Cristo Jesus. Aí ele termina dizendo, versículo 19: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor. Era nesse momento da igreja matriz de Jerusalém a principal liderança do grupo apostólico em Jerusalém. Digamos que ele era o pastor presidente da igreja matriz de Jerusalém, não de Israel, não da Palestina. Pedro era o coordenador de evangelismo em Israel, nas outras regiões, mas o pastor presidente, na nossa linguagem atual, da igreja matriz de Jerusalém era Tiago. Então Paulo diz que esteve 15 dias com Pedro e só viu Tiago, o pastor presidente de Jerusalém. Que Deus em Cristo Jesus possa nos iluminar com aquilo que não podemos alcançar nesta noite, com esta mensagem da parte do Senhor Jesus para os nossos corações. E a igreja diz: glória a Deus.